E olha, gente, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na residência de uma mulher suspeita de armazenar e produzir vídeo e imagens de conteúdo de violência sexual infanto-juvenil dos próprios filhos. A ação foi realizada na manhã desta terça-feira no município de Nossa Senhora dos Remédios, a 169 quilômetros de Teresina, durante a Operação Carcará 4, deflagrada pela PF. De acordo com a Polícia Federal, a investigada poderá responder por crimes de armazenamento e produção de material de violência sexual envolvendo crianças ou adolescentes, bem como estupro de vulneráveis, sem prejuízo da descoberta de outros crimes no decorrer do trabalho de investigação. A Operação Carcará 4 tem o objetivo de proteger vítimas de abuso sexual, interrompendo crimes de armazenamento, difusão, produção de arquivos digitais com conteúdo sexual infanto-juvenil por meio da internet. E uma história também muito dramática foi registrada no estado do Piauí, onde duas irmãs, uma de 8 anos e outra de 10 anos, relataram ao Conselho Tutelar do município de Morro Cabeça no Tempo, a 874 quilômetros de Teresina, que o pai as proibiam de ir à escola para estuprá-las dentro de casa. O pai das meninas, um trabalhador rural de 33 anos, foi preso no último sábado, dia 29, em sua residência no povoado Cruz, cerca de 7 quilômetros da sede da cidade. O relato das vítimas ao conselho é forte, chegando a afirmar que a mãe cometeu suicídio em janeiro deste ano devido aos estupros que as filhas sofriam. As meninas mais velhas relataram que a mãe cometeu suicídio porque o pai ameaçava a mãe devido aos estupros e informaram ao Conselho Tutelar todo esse cenário, essa situação. A retirada das escolas é resultado da tentativa de esconder o crime que era cometido por ele. E você pode ver a reportagem completa no cidadeverde.com através do QR Code que aparece aí no canto do seu vídeo. Você aponta a câmera do seu celular para acessar a reportagem completa lá no nosso cidadeverde.com. Vamos falar a respeito desse assunto com a doutora Ismênia Maria. Ela é psicóloga. Falar um pouco a respeito desse caso, doutora Ismênia. Uma ótima tarde. Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Nós estamos tentando entender um pouco daquilo que se passa num ambiente familiar que leva a um cenário como esse e, principalmente, como é que as pessoas podem identificar sinais de abusos para buscar e denunciar às autoridades. Boa tarde. Boa tarde. Então, Joelson, um comportamento clássico que a gente consegue observar nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, é a mudança de comportamento, assim, muito perceptível, né? Nós podemos ver, por exemplo, no ambiente escolar, nós podemos observar uma criança que está tendo faltas sem uma justificativa, está faltando muito à escola, dentro do ambiente escolar, não está conseguindo ter um proveito, um bom rendimento. A gente vê uma baixa, por exemplo, na questão das notas na escola, né? Um isolamento social. Nós, como seres humanos, somos seres sociais, que conseguimos, temos a necessidade de se relacionar. Crianças gostam de estar perto de outras crianças, adolescentes, né? Isso é muito importante para o desenvolvimento cognitivo, né? E essa criança vítima de um abuso, ela vai ter uma tendência a se isolar, né? Um medo. Você percebe alterações no sono, alterações no apetite, assim também como alterações no humor e uma irritabilidade. Então, esses pais, eles precisam estar muito atentos a esses sinais. Agora, uma vez atento e se dando conta disso, como lidar com isso? É preciso imediatamente se buscar a ajuda na segurança pública, num especialista? Qual é o passo ideal? Em primeiro momento, ao perceber, opa, peraí, tem uma situação aqui diferenciada, tem um abuso. Eu costumo dizer que é importante, primeiro, acolher essa vítima. Uma escuta. Opa, peraí, eu estou vendo que meu filho ocorreu alguma coisa. Vamos chamar essa criança para fazer uma escuta, um primeiro acolhimento, né? Não duvidar. Exatamente, né? Exatamente, porque é algo que de uma certa forma impacta tanto que essa criança ela tem até um sentimento de culpa, sentimentos de vergonha, as dificuldades.
para relatar para os seus familiares. Então, num primeiro momento, acolher o acolhimento, a busca especializada, no caso de um psicólogo que pode estar auxiliando, assim também como a escola, professores, educadores podem estar auxiliando, dando um suporte para esse adolescente, para essa criança. E ao identificar e pronto, eu estou com uma suspeita muito grande, eu posso fazer uma denúncia, porque se trata de um crime, né? Eu não preciso ter a certeza absoluta, né, a certeza absoluta, a prova concreta, mas diante de muitas evidências, eu posso buscar os órgãos competentes. Por exemplo, o Disque 100, que qualquer pessoa pode ligar, fazer uma denúncia. Cabe à polícia, por exemplo, fazer esse processo investigativo, né, em relação a essa suspeita, por exemplo. Assim também como no ambiente escolar, os professores também podem estar auxiliando. Dentro do ambiente escolar, é interessante que, diante de uma suspeita, um caso, precisa se acionar o conselho tutelar. Né? E aí entra também a participação de outros profissionais que vão auxiliar, né, nessa conduta, nesse suporte a essa vítima. Por exemplo, como a assistência social, também que entra dando apoio dentro dessa família, né, dando esse suporte para essa criança. Qual é normalmente, a senhora falou aí sobre o suporte, dos especialistas, dos profissionais que costumam dar esse suporte, mas como é que costuma ser um processo de recuperação de alguém que passa por trauma tão forte? Excelente pergunta. Em primeiro momento, é importante, como eu falei, a questão do acolhimento, então eu preciso levar essa minha criança, esse meu jovem, para o médico, para que possa ser feito exames, né? Até para resguardar essa criança de em pior das hipóteses, aí, de repente, uma doença, né, sexualmente transmissível. Uma infecção. Uma infecção. Então, eu preciso levar ao médico. O médico que vai fazer toda essa avaliação. Então, pode ser um clínico geral, por exemplo. Eu posso levar num postinho, levar o meu filho ao médico para que o médico veja, de repente, tomar uma vacina. Eu preciso levar esse meu jovem ao psicólogo. Eu preciso. Como que se dá isso? O pai precisa encaminhar o jovem, ele por ser de menor, no primeiro momento ele não pode ir só, ele deve ser acompanhado por um responsável, onde é feita a consulta e a partir daí fica tendo acompanhamento semanal ou 2 vezes na semana, dependendo da necessidade, onde é utilizado diversos recursos na clínica para tratar desses traumas, né? A insegurança que gera, né? A baixa autoestima, sentimentos de inferioridade, diversos traumas, impactos emocionais que esse jovem vai ter, que vai impedir, inclusive, as relações sociais dele, né? No futuro e no presente também. Assim também como impactos, como eu já falei, da questão escolar e diversas outras situações que vai impactar, inclusive, na saúde física. A gente está falando da saúde emocional, mas também vai ter impactos na saúde física de forma muito clara. Né? Doutora, uma coisa também que me chama a atenção é a gente não consegue entender o que se passa na cabeça de alguém que comete esse tipo de crime. Imagine, um pai que tem que ter responsabilidades de proteção dos seus filhos e das suas filhas, de cuidar deles até a fase adulta, é o protagonista de uma violência que leva uma mãe ao suicídio, os filhos a uma violência desse tamanho. Existem explicações da ciência para uma distorção nesse nível? Nós estamos falando também de alguém que pode ter sido vítima de algum tipo de violência. Existe essa relação? Existe sim. Logo que, ao ver um comportamento desse, não precisa nem ter conhecimento, a gente já observa, opa, isso aqui não é normal, um comportamento vindo principalmente de um pai. Quando a gente fala de abuso, é algo multifatorial, né? Mas há estudos que revelam transtornos de personalidade, por exemplo. Há vícios envolvidos, por exemplo, vícios na pornografia. Existe também como o abuso de substâncias químicas, como de drogas, né? A gente sabe que numa crise, por exemplo, de abstinência, o indivíduo pode ter diversas alucinações e delírios, e ali ele pode cometer um crime, inclusive. Um indivíduo que ele tem um transtorno severo, né? Ele tem um transtorno severo. E aí a gente tem vários tipos de transtornos, né, no campo da saúde mental.
Então, diante de um transtorno, o indivíduo num surto, ele pode cometer ou não. Ou não. Então, a literatura ela vai apontar que é multifatorial. Inclusive, esses abusadores apontam os estudos que também no passado, muito deles foram vítimas de abuso. Algum tipo de abuso. De algum tipo de abuso. As penas funcionam para a recuperação desses delinquentes, desses criminosos? Evidentemente, nós estamos falando que todas as pessoas que cometeram crimes precisam ser punidos de acordo com o que diz a lei. Obviamente, disso não estamos questionando, mas o que a ciência mostra é que isso gera uma ressocialização eficaz? Os tratamentos precisam ser mais profundos, precisam ir além das punições? Olha, o que a gente vê atualmente, a ideia lá na teoria a gente vê, né, que a ideia ao punir, ali aquela punição, mas é uma forma também de educar, de pegar esse cidadão, eu vou recuperar ele para eu devolver ele para a sociedade. O objetivo é esse, dessa punição que eu tiro, ponho lá na cadeia, mas a ideia é essa. Mas eu penso que, em primeiro lugar, eu preciso ter uma estrutura dentro da sociedade. Eu acredito que é algo que a gente precisa ainda amadurecer bastante, crescer muito nesses aspectos de dar suporte para essas vítimas no campo psicológico, assim também como fornecer a eles condições dessa ressocialização. Eu preciso ter condições no campo social, no campo também da dignidade, né? Também eu acredito que a questão da prevenção, a gente ainda precisa avançar muito para entender o brasileiro, né? Precisa avançar muito, que a gente precisa investir mais na prevenção, porque quando ocorre, os gastos e os custos de eu intervir nisso, com cadeias, com a punição, com polícia, é bem mais alto do que o investimento no campo preventivo. Entendo. Olha, é realmente uma coisa muito complicada, muito complexa, e o mais importante é que a gente possa entender os sinais, acolher as vítimas, não duvidar delas em primeiro lugar e encaminhar a todo esse processo para que a gente compreenda se houve ou não um tipo de crime. Eu sei que não é fácil, né? Não estou falando de nada que seja fácil. Não é fácil. Inclusive, fala-se muito de revitimização justamente por causa disso. Não é fácil conduzir um processo desse. Sim, até porque quando a vítima está falando da situação, é como se ela estivesse revivendo tudo aquilo. E a gente precisa ter muito cuidado com os nossos jovens, com os nossos adolescentes e estar atento aos sinais de supostos agressores que estão, às vezes, inseridos dentro da própria família. Doutora Ismênia Maria, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Jornal do Piauí. Psicóloga, conversou a respeito desses cenários de violência contra crianças que nós precisamos realmente estar cada vez mais atentos. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado mesmo.